Oi, galera, professor Vicente Breno aqui. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu apliquei na terça-feira passada, que fazia referência ao conteúdo de Teorema de Tales. Então, iniciando aqui a correção dessa atividade com a questão de número 10, que era a primeira questão da atividade que eu apliquei para vocês. Dizia o seguinte: sendo A paralelo a B e B paralelo a C, calcule o valor de x em cada item. Então, vamos aqui iniciar com o item A, né? O item A, simplesmente como cita a questão, quer somente que a gente descubra o valor desse x. Claro, aplicando o teorema de Tales nessa situação aqui, porque eu tenho três retas paralelas, no caso aqui A, B e C, e duas retas transversais, né? No caso aqui estão de cor vermelha. E aí, aplicando o teorema de Tales básico, a gente vai primeiro montar aqui as nossas razões e depois ver, digamos assim, a proporção referente a essas razões, tá bom? Então vamos lá. A primeira razão que eu vou montar vai partir aqui dessa retinha vermelha aqui, ó. Eu estou aqui indicando. No caso, vai ser x sobre 19,5. Montei aqui a minha primeira razão. E aí ela vai ser proporcional, logo aqui eu vou representar pelo sinal de igual, a essa outra razão, que está representada por essa outra reta transversal aqui. No caso, 12 sobre 18, como vocês podem ver bem aqui. Diante dessa situação, pessoal, basta apenas agora, para vocês descobrirem o valor de x, aplicar a regra de 3 simples, né? Resolver essa situação aqui aplicando uma regra de 3 simples. Então vamos lá. Iniciando sempre a multiplicação, professor, uma regra, sempre tem que iniciar a multiplicação pelo x? Não, mas é uma dica minha aqui. Sempre eu indico que vocês iniciem a resolução de uma regra de 3 simples, multiplicando primeiro a incógnita, né? A letra, o que a gente está procurando, que no caso aqui é x. Então vamos multiplicar aqui, ó, x vezes 18 vai ser igual a 18x. Finalzinho de igual se repete, como vocês podem ver aqui. E agora a gente vai multiplicar, ó, 19,5 vezes 12. 19,5 vezes 12 vai ser igual a 234, como vocês já podem bem aqui observar. Então o que é que vai acontecer agora? Eu estou querendo descobrir apenas o valor de x, então eu vou deixar o x aqui antes da igualdade, até que a igualdade eu vou deixar o x sozinho, isolado, antes da igualdade, e esse 18 que está multiplicando o x vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa, né? No caso aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então fica aqui, ó, x é igual a 234 dividido por 18, como vocês podem bem aqui observar. E aí, para eu descobrir o valor de x, basta apenas eu dividir aqui 234 por 18. 234 dividido por 18 vai ser exatamente igual a 13. Então, eu descobri que aqui esse segmento de reta, digamos assim, referente aqui a x, equivale a 13 exatamente. Vamos agora para o item B. No item B, da mesma forma, aqui a gente tem três retas paralelas, no caso aqui A, B e C, cortadas por dois transversais aqui na cor lilás, tá bom? E a questão simplesmente quer que a gente descubra qual o tamanho, né, o valor desse segmento aqui representado por x. E aí, pessoal, eu sei que, digamos assim, tá um pouco fora do normal essa representação aqui dessas três retas paralelas cortadas por dois transversais, mas vocês poderiam imaginar essa situação aqui representada mais ou menos dessa forma. Como? Apenas colocando essa representação de maneira, digamos assim, em pé, né? Na vertical. Mas isso eu falo para, digamos assim, facilitar a interpretação de vocês. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. A gente pode montar aqui as proporções e as razões da maneira como está aqui sendo disposto. Como, professor? Da seguinte maneira, né? Primeiro aqui, ó, vocês têm que pensar o quê? Ó, eu tenho que montar a minha razão de acordo com as retas transversais, que no caso aqui são essas duas lilás, tá bom? E aí vocês vão ver aqui a primeira, digamos assim, a primeira razão que a gente poderia montar aqui, colocando essa situação representada aqui de forma em pé, como aqui está representada, seria quem? A primeira razão seria 15, ó, 15 sobre quem? X. Então colocamos aqui, ó, só um tracinho para separar, 15 sobre x. E vai ser proporcional a quanto? Vai ser proporcional, ó, a 20 sobre 10. Colocamos aqui, ó, 20 sobre 10, ok? Pronto, depois que montou aqui, pessoal, a regra de 3 aqui simples, basta apenas a gente resolvê-la, né? Dica, sempre inicie a multiplicação pela letra, tá bom? Pela incógnita, no caso aqui x, ó. X vezes 20 vai ser igual a 20x, como vocês já podem observar aqui. Igual. Tenho agora a multiplicação aqui de 15 vezes 10 ou de 10 vezes 15, como vocês preferirem. 15 vezes 10 vai ser igual a
150. Então agora vai ficar o x sozinho aqui antes da igualdade, e o 20, que está multiplicando o x, vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. No caso aqui, ele está trabalhando com multiplicação, ele vai passar com a sua operação inversa, no caso, a divisão, ok? Então vai ficar aqui x é igual a 150 dividido por 20. Logo, x, trouxe para cá, porque acabou aqui o espaço, vai ser igual a 150 dividido por 20, vai ser exatamente igual a 7,5. Pessoal, descobrimos o valor de x, logo resolvemos aqui o item B, né, o que pediu a questão. E aí eu quero pedir para vocês, quando vocês forem organizar essas respostas, esse cálculo aqui no caderno de vocês, que vocês coloquem um cálculo, cada linha desse cálculo uma abaixo da outra, tá certo? Ah, professor, por que você não colocou aqui? Simplesmente porque eu estou sem espaço. Vocês podem perceber aqui que não dá para me colocar linha abaixo de linha de cálculo, mas se tem espaço no caderno de vocês, façam isso porque fica mais organizado. Vamos continuar aqui a questão de número 10. Então agora, pessoal, continuando aqui a correção da questão de número 10, né? Vamos aqui de item C, o item C, assim como determina a questão, que é apenas que a gente descubra o valor de x, tá bom? O valor desse segmento aqui de reta. Então vamos lá, pessoal, descobrir o valor de x como? Nessa situação aqui, vocês podem perceber que eu tenho a medida desse segmento, no caso aqui medido 9, aqui eu tenho a medida desse outro segmento, no caso medido 5, e aí quero descobrir a medida desse segmento que vale x. Porém, eu não tenho um segmento, digamos assim, eu não tenho a medida exposta desse segmento aqui, que seria proporcional a 5. Então, eu não posso resolver esse item aqui como eu resolvi o item A e o item B dessa questão. Vocês deveriam perceber o quê, né? Que aqui eu posso ter a proporção de 9 para x, como vocês podem ver aqui, né? Então, já vou montar. Ó, eu quero descobrir o valor de x, então quem é que é proporcional a x? É o 9. Então, 9 é proporcional a x, assim como x é proporcional a 9. Então, a gente já poderia colocar isso aqui, ó. 9 é proporcional a x, tá bom? E aí, podemos passar os tracinhos também, ó, para dar ideia de razão. E agora a gente vai descobrir aqui os denominadores, né? Digamos assim. E aí, para os denominadores, se aqui tivesse medida exposta nesse segmento aqui, ficaria muito fácil, né? A gente colocaria o 5 aqui e a medida que estava aqui a gente colocaria aqui. Pronto, resolvi através da regra de 3 simples, assim como a gente resolveu o item A e o item B. Porém, não é o caso, né? A gente não tem essa medida. E aí, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a medida 21, que representa o quê? Digamos assim, a soma desses dois segmentos aqui, ó. Do segmento que vai daqui até aqui, mais o segmento que vai daqui até aqui. Então, todo esse segmento aqui, ó, ele vale 21, como diz aqui a questão. Então, eu sei que 21 vai ser proporcional ao tamanho desse segmento aqui, ó, que vai daqui até aqui. Que mede quanto ele, professor? Não está de forma tão exposta aqui, mas vocês deveriam perceber que daqui até aqui vale exatamente 9 mais 5. E 9 mais 5 é 14. Logo, 14 vai ser proporcional a 21, tá bom? Sendo assim, basta agora a gente resolver esse cálculo, né? Regra de 3 simples aplicada, né? Por aqui. Vamos lá. X vezes 14 vai ser igual a 14x. Finalzinho de igual. Continuando. 9 vezes 21 vai ser exatamente igual a 189. Continuando, x é igual 189 se repete, e o 14, ó, que estava aqui multiplicando o x, vai passar para depois da igualdade, dividindo 189. Então, aqui sobre 14. Continuando, ó, agora basta aqui a gente resolver, ó, x é igual a 189 dividido por 14. Quanto é 189 dividido por 14? É exatamente 13,5, como vocês podem bem aqui perceber. Então, o valor de x, aqui no item C, é igual a 13,5, ok? Vamos passar o tracinho. Vamos ao item D, né? Então, pessoal, aqui no item D, é um exemplo bem parecido com o item C, porém tem algumas pequenas alterações, né? Novamente, esse item aqui quer que a gente descubra o valor de x, ó, que está representado aqui. Porém, esse x representa o quê? Esse x ele representa quanto vale, ó, desse segmento aqui até esse outro segmento aqui. Eu não sei quanto é que vale ainda, mas dá para a gente descobrir. Como? Vamos montar a primeira proporção. Qual é a primeira proporção? Eu estou vendo que 12 é proporcional a 8. Então, já vou montar aqui, ó. 12 é proporcional a 8. Colocamos tracinho, já para dar ideia de razão. E agora vamos descobrir os dois números que vão ficar aqui abaixo, né? Quais são eles? Abaixo do 12 vai ficar o 33. Por quê?
Porque eles, digamos assim, fazem parte da mesma reta transversal. Ó. Percebam aqui, ó, dessa mesma 12 faz parte o 33. Só que esse 33 não é o tamanho desse segmento. Digamos assim, é quanto vale daqui, desse ponto aqui, até esse outro ponto. Tudo isso vale 33. Então, colocamos aqui. Então, a proporção a esse 33 aqui também vai ser quanto vai desse ponto até esse outro aqui. Que no caso aqui, a questão fala que é quanto? X. Então, vamos colocar X. Ok, galera? Sendo assim, montamos aqui a nossa regra de 3 simples. E agora basta a gente resolver e encontrar, determinar o valor de x, tá bom? Iniciando aqui a multiplicação por x vezes 12. X vezes 12 ou 12 vezes x vai ser igual a 12x. Igual. Temos agora outra multiplicação, 8 vezes 33. 8 vezes 33 vai ser exatamente igual a 264, como vocês podem bem aqui observar. Então, agora o que é que a gente deve fazer? Deixa o x sozinho, isolado, antes da igualdade, já que a gente quer determinar o valor de x, e o 12 que está multiplicando o x passa para depois da igualdade com a sua operação inversa. Se aquele está multiplicando, vai passar dividindo. Sendo assim, vai ficar, ó, x é igual a 264 dividido por 12. Logo, x vai ser igual. Quanto é 264 dividido por 12? 264 dividido por 12 é igual a 22. Então, o valor de x aqui, ó, vale 22. Finalizamos aqui a correção da primeira questão da nossa atividade. Galerinha do bem, vamos agora à correção da questão de número 11, que era a segunda e última questão da atividade que eu encaminhei para vocês, tá bom? Ela dizia o seguinte: determine os valores de x e de y nos seguintes feixes de paralelas, né, de retas paralelas, digamos assim. Então, aqui novamente, ó, percebam que eu tenho uma, duas, três retas paralelas, aqui de azul, e agora eu tenho aqui duas, novamente, retas transversais, aqui no caso de cor vermelha, tá bom? E a questão pede para a gente determinar os valores de x e de y. A gente vai ter aqui que fazer pelo menos dois cálculos, né, para determinar os valores de x e de y. Então, se eu quero descobrir aqui o valor de x, eu sei que daqui até aqui, que representa um feixe, né, dessas retas paralelas, vale x. E quem é proporcional a esse feixe é esse outro aqui, ó, que vale quanto? Vale 4. Então, eu já tenho aqui, digamos assim, a minha primeira proporção, né? 4 é proporcional a x, como vocês podem bem ver aqui. Continuando, né? Agora eu tenho aqui, eu vou definir a minha proporção aqui de baixo, né? Montando já, completando as minhas razões, e aí eu já resolvo através da regra de 3 simples. Como? Professor, então aqui eu vou ter que, digamos assim, relacionar essa proporção de 10 para y. Você até pode fazer isso, mas digamos assim, não é a maneira mais correta a se fazer nesse momento, não é a maneira, digamos assim, mais curta, não é o atalho, ok? A se fazer. Então, qual seria esse atalho, professor? Você tem que perceber que a questão quer que você determine x e y. Se você coloca duas incógnitas numa regra de 3 simples, você vai ter um trabalho gigantesco para resolver, digamos assim, esse cálculo. Então é muito mais simples colocar apenas uma incógnita numa regra de 3 simples, tá certo? Que é até o básico, é o padrão de uma regra de 3 simples. Por isso que ela se chama assim, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, qual seria o que é que eu teria que fazer aqui? Vocês teriam que passar os tracinhos, né? Continuando aqui, para dar aquela ideia de razão e ficar tudo bem organizado. E aí vocês teriam que perceber que desse ponto até esse outro ponto, ó, desse ponto até esse outro aqui, vocês têm 21, tá bom? Então, esse 21, ele é proporcional à soma dos feixes de retas que vão desse ponto até esse, que no caso vale quanto? Um vale 10, um vale 4 e o outro vale 10, tá bom? No caso, 4 mais 10 vai ser igual a 14. Como esse 14 aqui, ele faz parte do segmento da transversal de 4, então vai ficar aqui, ó, 14 abaixo do 4, como vocês podem bem aqui observar. E ele vai ser proporcional ao 21, que é a soma, digamos assim, dos outros dois feixes de reta, no caso x e y, tá bom? Então vamos continuar, ó, montamos aqui uma regra de 3 simples, iniciando a multiplicação por x, né? X vezes 14 vai ser igual a 14x, sinalzinho de igual, colocamos aqui. Continuando agora, 4 vezes 21 vai ser exatamente igual a 84. Então colocamos aqui o 84. Vamos deixar o x aqui isolado, antes da igualdade, e passar o 14, que está aqui multiplicando, dividindo para depois a igualdade. Então fica aqui, ó, x é igual a 84, dividido por 14, ok? Logo, x vai ser igual
Quanto é 84 dividido por 14? 84 dividido por 14 vai ser exatamente a 6. Logo, x, ó, esse nosso x aqui, esse feixe aqui de reta, ele vale 6. Ok, galera? Vamos lá, continuando, né? Vamos agora descobrir o valor de y, tá bom? O valor aqui do nosso querido y aqui. Como, professor? Da mesma forma, tá certo? Vamos lá. Quem é que está proporcional ao y? Quero descobrir o valor de y, então descobrir quem está proporcional a ele. Quem está proporcional a ele é o 10, ó. Y é proporcional a 10, assim como 10 é proporcional a y. Então já posso montar aqui, ó. 10 proporcional a y. Passamos os dois tracinhos para dar ideia de razão e ficar bem organizado. E aí, novamente, a gente tem que fazer o que a gente fez aqui para descobrir o valor de x. Que é o que, professor? Ó, explicando mais uma vez. Ó, desse ponto até esse ponto, somando esses dois feixes aqui de retas, no caso x e y, vale quanto? Vale 21. Então, esse 21 ele é proporcional à soma dos feixes que vão desse ponto até esse, que no caso são dois. Um valendo 4 e outro valendo 10. Então, isso quer dizer que 14 vai ser proporcional a 21, tá bom? Novamente, ó, perceba, montamos regra de 3 simples com incógnita y, começando a multiplicação por ele, né? Y vezes 14 vai ser igual a 14y, igual. Então agora aqui 10 vezes 21. 10 vezes 21 é muito simples, né? Vai ser igual a 210. Y é igual a 210. O 14 está multiplicando o y, então tem que passar para depois da igualdade, dividindo 210. Logo, y é igual o resultado dessa divisão aqui, ó, 210 por 14. 210 dividido por 14 vai ser exatamente igual a 15, ok? Então, o y aqui vale 15. E aí, pessoal, essa questão aqui é até bom porque dá para a gente dar uma conferida, né? Se realmente os valores de x e y são esses que a gente descobriu. Como, professor? Eu já falei para vocês duas vezes, né, em pelo menos duas oportunidades, que esse 21 aqui, ele é derivado da soma desses feixes de retas, né? No caso, x e y. Então, o valor que vai daqui até aqui, ele vale 21. Então, quem são esses dois valores? São x e y. Eu descobri que x é 6 e que y é 15. Então, se você somar x6, y15, o valor tem que ser igual a 21. Vamos ver se dá certo? Vamos lá? 6 mais 15 é igual a 21. Então, você comprova que acertou. Então, vamos agora à correção do item B. Então, pessoal, vocês podem perceber aqui que o item B, ele é, digamos assim, muito parecido, para não dizer idêntico, com o item A, né, dessa questão que a gente está corrigindo. Simplesmente ele muda aqui os valores, né? Então, vamos ver aqui. O item B, assim como o item A, ele quer que a gente determine o valor de x e de y também, tá bom? Então aí eu vou escolher sempre determinar, eu vou tender a descobrir primeiro o valor de x e aí na sequência eu vou descobrir o valor de y. Mas se você primeiro descobrir o valor de y e depois de x, não tem problema algum, tá bom? Então primeiro montar as proporções, né? Perceba que se eu quero descobrir o valor de x, eu tenho que ver qual o feixe de reta que é paralelo a ele, né? Então o feixe de reta que é paralelo a esse, que representa x, é esse, que vale aqui 4. Tá bom? Então, x é proporcional a 4, assim como 4 é proporcional a x. Tá bom? Então, montamos aqui nossa primeira proporção. Coloca os tracinhos para dar ideia de razão. E aí, continuando, né? Eu quero descobrir o valor de x. Perceba que se eu tivesse o valor aqui de y de forma bem explícita, né, digamos assim, eu não precisaria ter tanto trabalho, né? Bastaria colocar o 9 aqui e o valor de y aqui. Como não tem esse valor de y, vocês têm que sair dessa casinha e pensar de uma maneira diferente. Como, professor? Percebam que aqui eu tenho 26, e esse 26 ele representa, digamos assim, quanto vale desse ponto até esse, né? A soma desses dois feixes aqui. No caso, somando x mais y, o valor vai ser igual a 26, tá bom? Então, se eu quero uma medida proporcional a esse 26, basta eu ir aqui nesse outro lado, né, digamos assim, nessa outra transversal, e ver o seguinte, ó, o valor que vai desse ponto até esse aqui vai ser proporcional a esse 26. Mas qual é esse valor? Esse valor é a soma desses dois feixes de retas. No caso, o primeiro aqui, ó, vale 4 e o outro vale 9. Então, 4 mais 9 é 13. Isso quer dizer que 13 é proporcional a 26, tá bom? Então, fica aqui, ó, 13 proporcional a 26. Chegando aqui, agora já é possível eu determinar o valor de x apenas resolvendo essa regra de 3 simples. Como? Multiplicando x vezes 13, vai ser igual a 13x igual 4 vezes 26, vai ser exatamente igual a
104, como vocês podem bem aqui observar. Então, x fica antes da igualdade e o 13 que está multiplicando o x passa para depois da igualdade. Só que aqui, ao invés da multiplicação, ele vai passar dividindo o 104, tá bom? Então, fica x é igual a 104 dividido por 13. X é igual a 104 dividido por 13 vai ser igual a 8, tá bom? Então, aqui esse x vale 8. E aí eu já queria chamar vocês para fazer um raciocínio aqui um pouco mais aguçado, que eu acho que vocês já perceberam, né? Ora, se eu sei que esse feixe aqui de reta, ele vale 4, e eu sei que o proporcional a ele, que é x, eu descobri que é 8, de 4 para 8, eu tenho uma variação aí do dobro, né? 2 vezes, ok? Bastaria multiplicar 4 vezes 2, daria 8. Então, se eu quero descobrir aqui o valor de y, e y é proporcional a esse outro feixe aqui, que no caso vale 9, basta multiplicar 9 vezes 2, que daria igual a 18. Então, já descobriria aqui também, ó, o valor de y. Y vai ser igual a 18, tá bom? Então, vamos... Ah, professor, eu não consigo fazer dessa forma. Não tem problema, você pode fazer o cálculo aqui como eu vou fazer, tá bom? Só para provar para vocês. Então, da mesma forma, ó, y é proporcional a 9, já que eu quero descobrir o valor de y, vou trabalhar com ele, né? Y é proporcional a 9, assim como 9 é proporcional a y. Então, já vou montar aqui a minha proporção, 9 proporcional a y. Passando os tracinhos para ficar organizado e dar ideia de razão. E aí a gente vai, né? Ó, eu sei que desse ponto até esse vale 26. Então, desse ponto até esse vale também a soma desses dois feixes de retas aqui. No caso, um valendo 4 e o outro 9. 4 mais 9, 13. Sendo assim, 13 vai ser proporcional a esse outro, a outra soma desses feixes de retas, né? Que no caso aqui vale 26. Ok? Continuando. Então, agora que eu tenho apenas que resolver essa regra aí simples, como a gente já resolveu tantas, né? Nessa correção, e descobrir, determinar aqui o valor de y, iniciando a multiplicação por y. Y vezes 13 vai ser igual a 13y. Igual, então agora 9 vezes 26. 9 vezes 26 vai ser exatamente igual a 234. Galera, eu faço esses cálculos rápidos aqui para a gente ganhar tempo na correção, senão ficaria muito longa a videoaula, tá bom? Mas aí vocês podem estar conferindo em casa, realizando esses cálculos, é até bom, porque vai aprimorando a parte de matemática básica de vocês, tá bom? Os fundamentos básicos da matemática, como multiplicação, divisão, adição e subtração. Vamos lá, galera. Então, vamos deixar aqui o y antes da igualdade, sozinho ele, y é igual o 13 que está multiplicando o y vai passar para depois da igualdade. Por que eu faço isso? Sempre eu gosto de justificar. Porque apenas eu quero determinar o valor de y. E aqui eu tenho 13y. Então eu tenho que tirar o 13 daqui para me isolar sozinho o y antes da igualdade. E assim conseguir determinar o valor dele, tá bom? Então fica 234 dividido por 13. Logo, y vai ser igual ao resultado dessa divisão. 234 dividido por 13 vai ser igual a 18. Sendo assim, y é igual a 18, como eu já havia antecipado para você através daquele raciocínio. Ok? E aí vocês podem conferir, ó, professor, você disse que a soma desses dois feixes de retas aqui, que vale x e y, é igual a 26. Prove que é, ó, x a gente descobriu que é 8, y a gente descobriu que é 18. 8 mais 18 igual 26. Galerinha, finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e mais do que isso, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução, a correção de cada uma dessas questões, tá bom? Se não, basta me procurar e enviar o WhatsApp, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tchau e até a próxima.